O drone mergulhou sob a superfície, suas luzes cortando a água azul e cristalina do poço de Jacob. Os primeiros 30 pés eram deslumbrantes, cores que não tinham motivo para existir dentro de uma caverna. Feixes de luz solar filtrada, paredes de calcário pálido, tons de turquesa e dourado brilhando. Uma água tão límpida que parecia ar liquefeito. Mas aquele não era um mergulho comum. A máquina estava descendo para uma zona proibida, um lugar onde pelo menos 12 pessoas desapareceram para sempre. Cientistas acompanhavam seus monitores enquanto o drone avançava mais fundo pelas passagens estreitas e sinuosas que mergulhadores chamam de armadilha. Eles tinham ido até lá para mapear a caverna. O que a câmera do drone registrou, porém, foi algo completamente diferente. Uma descoberta tão perturbadora que confirmou tudo o que a reputação mais sombria do poço havia prometido. O Poço dos Sussurros. Na paisagem ondulante e queimada pelo sol do interior montanhoso do Texas, logo fora da pequena cidade de Wimberley, o riacho Cypress corre raso e cristalino sobre antiga rocha calcária formada há quase 100 milhões de anos. E no leito daquele riacho existe uma abertura. Um buraco escuro, perfeitamente circular, com cerca de 12 pés de diâmetro, situado no meio de uma água rasa e tranquila que mal chega aos joelhos. Este é o Poço de Jacob. Em qualquer tarde quente do Texas, o lugar está cheio de gente. Famílias, estudantes universitários, turistas alinhados nas bordas de calcário ao redor, pulando um após outro na água impossível límpida e infinitamente fresca logo abaixo. O poço alimentado por nascentes mantém-se a 68 graus Fahrenheit o ano inteiro, abastecido pelo imenso reservatório subterrâneo do aquífero Trinity, um dos sistemas de água doce mais importantes do sudoeste americano. Parece um paraíso. Parece um oásis. É um dos poços de natação mais fotografados de todo o Texas. Mas a cena é uma bela ilusão, porque cada pessoa que salta nessa água está pulando diretamente na boca de um enorme, complexo e verdadeiramente letal sistema de cavernas subaquáticas. O Poço de Jacob não é um poço no sentido convencional. É uma nascente kárstica, a abertura superficial de uma caverna vertical que desce reto através de camadas de calcário até a escuridão do aquífero bem mais abaixo. O processo que a esculpiu levou milhões de anos. Água subterrânea levemente ácida, dissolvendo a rocha grão a grão, abrindo câmaras e passagens que se transformaram num labirinto que nenhuma mente humana projetou e nenhuma mão humana controla. Para os nadadores, a experiência termina no fundo da primeira sala, uma câmara iluminada pelo sol com aproximadamente 30 pés de profundidade. Para mergulhadores de caverna, essa câmara é apenas o tapete de boas-vindas. O Poço de Jacob é uma lenda no mundo do mergulho em cavernas, mas por todos os motivos errados. É conhecido como cemitério de mergulhadores. A caverna foi moldada por puro acaso geológico como uma armadilha natural perfeita. No mínimo, 4 câmaras conhecidas se empilham cada vez mais fundo na terra, cada uma mais perigosa que a anterior, conectadas por passagens estreitas com nomes que soam como avisos. A transição entre a segunda e a terceira câmara exige espremer por uma constrição tão apertada que os mergulhadores a chamaram de Canal do Nascimento. Mais abaixo, formações foram batizadas de caixão e o espremedor final. Estes não são exageros dramáticos, são descrições precisas de espaços que já acabaram com vidas humanas. A clareza enganosa da água é a arma mais perigosa do poço. Os pisos das câmaras profundas não são rocha sólida. Estão cobertos por uma espessa camada fina de silt calcário em pó acumulado ao longo de séculos. Uma única batida errada de nadadeira transforma instantaneamente uma visibilidade cristalina em uma densa e opaca nuvem branca. Isso é um silt out. Naquela cegueira total, um mergulhador fica desorientado em segundos. Não consegue ver seus instrumentos. Não consegue encontrar seu companheiro de mergulho. E o mais crítico, não consegue localizar a linha de segurança que leva de volta à superfície, caso tenha tido a ideia de estender uma. O pânico toma conta.
Um mergulhador em pânico consome seu suprimento de ar numa taxa aterrorizante. Fica perdido, fica sem ar e o poço reivindica mais uma vítima. Pelo menos 12 pessoas perderam suas vidas nessas passagens. Muitos corpos estão presos em locais tão profundos ou estruturalmente instáveis que a recuperação foi considerada impossível. O poço se transforma em seu túmulo definitivo, e apesar de toda essa história, a atração por essas profundezas nunca diminuiu. Mergulhadores, sobretudo os jovens e ambiciosos, continuam aparecendo. Eles querem descer mais fundo, eles querem desvendar o mistério. O ciclo de tragédias se tornou tão grave que as autoridades locais acabaram soldando uma pesada grade de metal feita de grossas barras de ferro diretamente sobre a entrada das câmaras mais profundas. Eles acreditavam que isso encerraria a história de uma vez por todas, mas não encerrou. Impulsionados pela promessa silenciosa de segredos lá no fundo, mergulhadores começaram a chegar após o escurecer com alicates. A grade foi cortada repetidas vezes. O poço se recusava a permanecer fechado. Foi então que a ciência entrou em ação, não para enviar outro ser humano à escuridão, mas sim algo que não precisava respirar, a descobra assustadora da câmera. Numa manhã tranquila, uma equipe de pesquisadores e geólogos se reuniu na borda do Poço de Jacó. O clima era tenso e concentrado. Uma van branca estava estacionada na margem de pedra calcária, com as portas laterais abertas, revelando uma série de monitores de alta definição. Aquela era a central de comando. A máquina que estavam implantando era um pequeno veículo operado remotamente de cor amarela vibrante, chamado Explorer, de qualidade industrial, construído para suportar pressão esmagadora. Equipado com múltiplas câmeras de alta resolução, luzes frontais potentes e um sonar avançado capaz de mapear paredes de cavernas em escuridão total com precisão de nível de centímetro. Um cabo espesso de fibra óptica o conectava à van, transmitindo vídeo ao vivo em tempo real. A missão era simples e direta: descer até a quarta câmara, construir o primeiro mapa tridimensional completo do sistema. Um técnico desceu o Explorer pela boca de 12 metros do poço. Nos monitores, a tela se preencheu de azul. A primeira câmara era deslumbrante. A luz do sol do Texas atingia as paredes rochosas, iluminando o ambiente em tons de ouro pálido e turquesa. O operador inclinou o drone para frente e o guiou por uma encosta inclinada até a segunda câmara. A tela passou de azul claro para um índigo profundo. Aos 80 metros de profundidade, a luz solar havia desaparecido. As luzes do drone se acenderam, cortando cones brancos através da escuridão subterrânea absoluta. Paredes lisas e pálidas de pedra calcária esculpidas por milênios de água em movimento. Então veio o canal de nascimento, mal largo o suficiente para o veículo, com piso de cascalho solto e profundo. O operador reduziu os propulsores à potência mínima, passando o drone com precisão de milímetro, evitando o lodo. Alguns minutos depois, ele emergiu na terceira câmara, um vazio mais amplo e escuro, silencioso e imóvel. Sistemas verificados, tudo estável. O operador direcionou o drone em direção a uma fenda estreita na extremidade oposta da câmara, a entrada para a quarta. O drone adentrou o túnel. As paredes se fecharam imediatamente. A passagem era estreita. O piso, um leito instável e movediço de rocha e lodo. Era um lugar que nenhum ser humano havia visto em décadas. Então as luzes do drone captaram algo, um reflexo de algo que não era rocha. O operador parou, algo metálico. Ele ampliou a imagem. No monitor, inconfundível, uma nadadeira de mergulho presa verticalmente em uma pilha de cascalho. A van ficou completamente em silêncio. O operador girou a câmera lentamente. A alguns metros de distância, um tanque de oxigênio corroído semi-enterrado no lodo, seu regulador incrustado com décadas de depósito mineral. Depois, uma tira esfarrapada de roupa de neoprene preta, presa em uma saliência de rocha. E então eles viram. Encaixado em uma fenda, parcialmente preso sob cascalho que havia se deslocado ao longo de anos e décadas, estavam os restos esqueléticos de um ser humano.
Os cientistas ficaram imóveis. Aquilo já não era mais uma pesquisa geológica. Tinha se transformado numa missão de recuperação, executada por um robô. O drone manteve a posição, suas luzes iluminando o túmulo silencioso submerso. Os equipamentos do mergulhador eram claramente de outra época. Nos restos da roupa de neoprene, uma pequena etiqueta de nome desbotada era quase imperceptível. Com o realce digital, as letras surgiram lentamente em foco. O nome dizia Kent Maupin. O nome atingiu a equipe como um impacto físico. Kent Maupin não era apenas mais um mergulhador perdido. O seu desaparecimento no dia 9 de setembro de 1979 representou um dos episódios mais registrados e perturbadores da história de Wells, provocando cobertura jornalística, uma operação de resgate de grande porte e um trauma coletivo que Wimberley carregou por mais de 40 anos. Agora, décadas depois, um robô estava fornecendo a resposta. As imagens revelaram o mecanismo com uma clareza terrível. A passagem era extremamente estreita. O piso era de cascalho instável, que podia escorrer e desabar como um líquido em câmera lenta, quando perturbado. Kent não tinha simplesmente ficado preso. A caverna o havia enterrado, mas o drone não havia terminado. Conforme a câmera se movia além, as luzes encontraram outro conjunto de cilindros de mergulho. Outra barbatana. Kent Maupin não estava sozinho quando morreu. Havana absorveu a constatação em silêncio. O drone pairava dentro de uma vala comum, confirmando o que há muito se suspeitava, mas que nunca havia sido visualmente documentado. Era a primeira vez que alguém via a quarta câmara em alta resolução. Antes deste instante, ela existia apenas em relatos de sobreviventes e esboços rudimentares. Agora tinham uma prova incontestável, visual e permanente. O poço não era apenas um labirinto. Era um ambiente predatório ativo de pedra em movimento que vinha guardando seus segredos na escuridão por décadas. Quem era Kent Maupin e por que ele desceu até lá? Para compreender o que aquele drone encontrou, é preciso voltar ao dia 9 de setembro de 1979. O mergulho em cavernas, naquela época, era praticamente o faroeste da exploração extrema. Não existiam padrões de segurança amplamente exigidos, sem diretrizes obrigatórias, sem nenhuma autoridade institucional capaz de impedir um mergulhador experiente em águas abertas de decidir, numa morna noite no Texas, que ia se aventurar numa passagem subaquática de caverna com apenas um cilindro de ar e a própria confiança. Era uma cultura de fronteira erigida sobre coragem, ambição e a emoção singular de chegar a um lugar onde ninguém havia chegado antes. O Poço de Jacob representava um dos troféus mais cobiçados por eles. A quarta câmara, em grande parte sem mapeamento, raramente alcançada, ocupava um lugar específico na mitologia, a última fronteira do sistema, a sala que separava os audaciosos de todos os demais. Kent Maupin era feito para aquele mundo, experiente, destemido, fascinado pelo poço após múltiplos mergulhos, que o levaram progressivamente mais fundo sem satisfazer a compulsão. Seu companheiro naquela noite era Mark Brasher, estudante do San Antonio College, ávido, aventureiro, profundamente impressionado com o mais veterano Kent. Eles integravam um conjunto de 8 mergulhadores que haviam viajado até Wimberley e acampado nas proximidades do poço. O tipo de excursão que começa com empolgação e a energia nervosa de quem está prestes a fazer algo que assusta. Quando a escuridão se instalou, Kent e Mark se equiparam. Outro mergulhador chamado Joe entrou na água com eles e os acompanhou pela primeira câmara, descendo até a segunda, e os observou se espremer pelo canal de nascimento rumo à terceira. Então, o plano se desviou de um jeito que ninguém havia avisado Joe para esperar. No extremo da terceira câmara, Kent e Mark pararam diante da fenda escura na rocha e começaram a retirar os cilindros de aço das costas, empurrando-os à frente pela passagem. Técnica padrão para transitar em espaços apertados. Também uma técnica que comprometia totalmente antes que se pudesse avaliar o que havia dentro. Ninguém havia dito a Joe que este era o plano.
Ele girou sua lanterna freneticamente. Mark nunca olhou para trás, apenas continuou se empurrando para dentro da abertura. Joe permaneceu na entrada e bateu sua faca de mergulho contra o cilindro. Sinais estridentes ecoando pela água. O silêncio foi a única resposta. Seu próprio medidor estava se esgotando. Ele manteve a lanterna apontada para o túnel pelo máximo que a sobrevivência permitiu, um sinal desesperado, e então virou para a superfície. Conforme subia, a água cristalina ficou branca, uma suspensão total de sedimento expandindo-se para cima pela caverna. Algo nas profundezas havia perturbado o cascalho, ou os dois mergulhadores se movendo através dele, ou, como as imagens do drone confirmariam depois, o piso instável desabando sob o peso deles. Joe emergiu sozinho, olhou ao redor para a silenciosa noite texana, gritou por socorro. Ele já sabia. O poço os tinha engolido. Uma cova na pedra britada. O policial que atendeu a chamada naquela noite telefonou para Don Dibble, dono de uma loja de mergulho em San Antonio, ex-mergulhador da Marinha e considerado por todos o melhor especialista em resgate em águas profundas de todo o estado do Texas. Dibble já tinha respondido a emergências de mergulho antes. Ele sabia o que telefonemas de emergência no meio da noite vindos do poço de Jacob significavam em termos de probabilidade de sobrevivência, mas mesmo assim veio imediatamente com seu parceiro Paul Battaglia e uma equipe de mergulhadores de resgate voluntários treinados. Quando chegaram ao poço, os outros mergulhadores do grupo estavam reunidos na margem de calcário, abalados e esvaziados pelo que tinham presenciado. Um deles relatou que tinha tentado entrar na passagem por um breve momento e acreditava ter visto algo. Formas que poderiam ser corpos já parcialmente cobertos por pedra britada nova dentro da caverna. Don Dibble caminhou até a borda do poço e observou a abertura escura na água. Ele era um profissional que já tinha visto coisas difíceis. Ele tomou a decisão mais dura. Estava escuro demais, com lama demais e perigoso demais para enviar alguém imediatamente. Eles esperariam pelo amanhecer. A equipe estaria pronta para uma operação de recuperação pela manhã. Eles não faziam ideia de que o poço não tinha terminado. A manhã seguinte chegou carregada de propósito sombrio. Os primeiros mergulhadores desceram com pequenas pazinhas de jardim, a ferramenta de escolha para escavação subaquática delicada em ambientes instáveis. Eles alcançaram a entrada da quarta câmara e encontraram exatamente o que o drone documentaria 46 anos depois. Uma parede de pedra solta e movediça, preenchendo a passagem como areia numa ampulheta. Eles começaram a movê-la um punhado cuidadoso de cada vez. Para cada pedra que removiam, mais escorregavam de cima para preencher o espaço. A pilha estava em colapso lento e permanente. Movê-la piorava a situação. Era como tentar escavar um buraco em areia seca debaixo d'água, em escuridão total, enquanto respirava ar comprimido numa profundidade onde cada erro acelera em direção à catástrofe. Os relatórios conflitantes e cada vez mais alarmantes, vindos dos mergulhadores, produziram em Don Dibble a decisão que define certos tipos de líderes. Ele anunciou que entraria ele mesmo. Não ia pedir que sua equipe fosse a um lugar onde ele mesmo não iria. Ele se equipou com calma metódica, levou um guarda-caça chamado Calvin Turner como seu mergulhador de segurança e posicionou tanques de ar reserva a 25 e 75 pés de profundidade conforme o protocolo exigia. Ele passou sua linha de segurança desde a superfície até dentro da caverna. Na entrada da passagem fatal, ele pausou e conferiu seu medidor de pressão. 100 libras por polegada quadrada. Ele calculou isso contra sua profundidade, sua carga de trabalho e a temperatura da água. Ele tinha aproximadamente 10 minutos. Ele fez o sinal de tudo bem para Calvin, que se mantinha posicionado na entrada, e enfiou sua cabeça e ombros na abertura. A pilha inteira de pedra desmoronou. Uma cascata de rocha e lama despejou-se num instante e o enterrou até os braços. A água passou de cristalina para visibilidade zero,
antes que ele pudesse processar o que tinha acontecido. Ele estava preso em escuridão absoluta, incapaz de mover os braços, incapaz de bater no tanque por socorro, incapaz de sinalizar ao mergulhador a 3 pés atrás dele que estava em apuros. Sua taxa de respiração disparou involuntariamente. O ar comprimido que lhe tinha prometido 10 minutos começou a drenar numa taxa que ele sentia, mas não conseguia controlar. Ele sentiu a consciência começando a recuar pelas bordas. Naquele momento, Don Gibble tomou o tipo de decisão que só se torna possível quando todas as outras opções foram eliminadas. Ele aceitou que ia morrer no poço de Jacó, ao lado dos homens que tinha vindo procurar. Ele decidiu que, em vez de gastar seu ar final em pânico, ele aceleraria o processo. Ele abriu a boca e começou a engolir a água lamacenta. Então seu corpo agiu sem permissão. Uma convulsão violenta e involuntária, o reflexo de sobrevivência mais profundo que o sistema nervoso humano possui, sacudiu todo o seu corpo. Isso o deslocou o suficiente. Através da nuvem opaca de lama perturbada, uma luz surgiu. Calvin Turner identificou a nuvem de lama pelo que significava e avançou sem vacilar. Estendendo um regulador reserva, uma linha auxiliar nas trevas, a mão de Dom a encontrou. Ele a enfiou na boca e puxou o primeiro suspiro de um homem que acabara de voltar de um lugar de onde a maioria não retorna. Ele estava vivo, mas a história ainda não tinha terminado com ele. Durante a luta, Don engoliu quantidades consideráveis de ar junto com a água. Conforme ele e Calvin subiam em direção à superfície, a pressão da água diminuindo a cada metro que subiam. Aquele ar começou a se expandir dentro de seu estômago, do modo como o gás se expande em qualquer recipiente pressurizado quando a pressão é liberada. Ele não conseguia expulsá-lo. A dor alcançou um nível que ele mais tarde descreveu como impossível de expressar em palavras. Ele compreendia o que significava uma embolia gasosa. Ele compreendia que não podia subir devagar o bastante para estar seguro e rápido o suficiente para sobreviver ao mesmo tempo. Ele escolheu a rapidez e arranhou seu caminho até a superfície. Quando emergiu do poço de Jayco, seu estômago estava distendido além de qualquer reconhecimento. Ele tirou o regulador da boca e gritou. A dor, como diria depois, superava tudo o que experimentara numa vida que incluíra situações genuinamente perigosas. Durou 12 horas. No centro médico do exército Brooke, os médicos inicialmente o trataram para doença descompressiva. A câmara de recompressão não ajudou. Radiografas revelaram a verdade. A parede do estômago havia se rompido internamente devido à pressão do gás em expansão. A peritonite resultante, uma infecção massiva da cavidade abdominal, era uma condição que matava a maioria dos pacientes antes de a intervenção cirúrgica moderna se tornar disponível. O cirurgião que operou descreveu cortá-lo como fatiar uma bola de basquete totalmente inflada. Era uma lesão de 1 em 1 milhão, produzida por uma sequência de eventos jamais documentada antes na medicina de mergulho. O fato de Don Gibble ter sobrevivido é, por qualquer avaliação sensata, um milagre. Enquanto ele lutava pela vida num hospital de San Antônio, a operação de recuperação continuava no poço. Outro mergulhador especialista, Don Broad, desceu e confirmou o que todo mergulhador que alcançara aquela passagem agora relatava. O cascalho era intransponível. O único caminho para recuperar Kent e Mark exigia remover toda a cama de cascalho de cima para baixo. Trabalhando através de 60 pés de água com equipamento industrial. Uma empresa comercial, Schaefer Diving, foi contratada. Trouxeram uma mangueira de sucção industrial e começaram o trabalho extraordinário de aspirar toneladas de cascalho das profundezas e depositá-lo no riacho Cypress. Dias de trabalho. Para cada metro que limpavam, as paredes instáveis da passagem contribuíam com mais. O poço estava ativamente reenchendo o espaço que criavam. O dinheiro que havia sido comprometido acabou antes que a passagem acabasse. Uma equipe final de avaliação da empresa Brown e Root chegou e entregou o mesmo veredito que todos os especialistas haviam alcançado. O risco era categoricamente inaceitável. O poço era uma cova que se movia e se selava sozinha. 12 dias após Kent Maupin e Mark Brasher desaparecerem, a busca oficial foi encerrada.
Eles foram deixados onde estavam. O poço foi selado com uma tampa de concreto e uma grade permanente. A cama fatal de cascalho, como ficou conhecida na comunidade de mergulho, havia derrotado todos os esforços humanos para recuperar o que guardava, um portal na água. A missão do Drone Explorer realizou algo que décadas de mergulho humano e esforço institucional não conseguiram produzir: um relato visual claro e documentado de como a quarta câmara realmente parecia e exatamente como matou e assim por diante. Então, a maioria das pessoas nunca conhece a extensão do poço de natação em que estão nadando. É uma caverna difícil de mergulhar. Sem o treinamento adequado, pode ser mortal. Os cientistas que assistiram àquelas imagens em tempo real ficaram visivelmente abalados. Vários deles haviam estudado sistemas de cavernas profissionalmente por anos. Nenhum deles vira nada parecido com o que as luzes de um pequeno ROV amarelo revelaram naquelas passagens. Mas as imagens resolveram o mistério físico sem tocar no mais profundo, porque o Poço de Jacó nunca foi apenas uma formação geológica para quem o conhece, vive por perto ou teve algum contato com ele de maneiras que não consegue explicar por completo. O calcário que compõe o Texas Hill Country está entre as rochas de superfície mais antigas do estado. Ele foi depositado durante o período Cretáceo e esculpido pela água em uma escala de tempo que faz a história humana parecer uma tarde qualquer. O Planalto Edwards, do qual essa região faz parte, abriga centenas de cavernas, nascentes e formações kársticas, como janelas para um mundo subterrâneo que se estende por milhares de quilômetros quadrados e se conecta de formas que ainda estão sendo mapeadas. O Poço de Jacob fica na manifestação superficial de um dos pontos mais importantes desse sistema. Ele não é simplesmente uma caverna, é uma abertura viva para o aquífero Trinity, uma das principais fontes de água de milhões de pessoas no centro do Texas. A vazão do poço vem sendo usada há mais de um século como sinal da saúde do aquífero. Quando o poço seca, como já aconteceu em secas severas, mais recentemente em 2009 e depois novamente em períodos de estiagem nos anos seguintes, isso funciona como um alerta sentido por todo o sistema regional de gestão da água. Por mais de 100 anos, os moradores da região descreveram o poço como algo sem fundo. O drone pareceu contrariar essa ideia ao mapear as câmaras conhecidas. Só que as câmaras conhecidas são apenas aquelas que alguém conseguiu acessar. O sistema é como uma colmeia de passagens de calcário dissolvido, seguindo em várias direções a partir do poço vertical principal. Mergulhadores que chegaram à quarta câmara e sobreviveram relataram sentir deslocamento de ar por rachaduras nas paredes de rocha, um movimento que sugere ligações com espaços além dali. O sonar do drone registrou leituras que apontavam para vazios adicionais atrás das paredes dos túneis por onde ele passou. A quarta câmara talvez não seja um ponto final. Pode ser um filtro, um estreitamento entre a caverna acessível e um sistema mais profundo onde ninguém jamais entrou. Há também aquilo que os povos indígenas desta região entendiam sobre esse lugar muito antes da chegada dos colonos europeus que o batizaram em referência a um homem chamado Jacob. Os Tonkawa e outras tribos do Texas viam as nascentes como locais sagrados, onde a fronteira entre o mundo da superfície e o mundo de baixo se tornava permeável, onde a terra respirava. O Poço de Jacó, sendo uma das nascentes mais poderosas da região, teria ocupado um lugar importante dentro dessa visão. As tradições orais que guardavam essas crenças se perderam em grande parte durante a destruição violenta das culturas indígenas no século XIX. Ainda assim, permaneceu a sensação de que aquele lugar era algo além de uma simples formação geológica. Pessoas que passaram algum tempo no Poço de Jacó, até mesmo aquelas sem nenhuma crença especial no sobrenatural, costumam descrever algo que têm dificuldade de colocar em palavras. Uma espécie de atenção que o lugar parece voltar para você, uma impressão de estar sendo observado de baixo. Mergulhadores que sobreviveram a situações por pouco dentro do sistema de cavernas, e a sobreviventes,
pessoas que conseguiram voltar da terceira e até da quarta câmara em condições aterrorizantes descrevem um fenômeno recorrente, uma atração. Não a corrente da água em movimento, mas algo mais psicológico, mais direcionado, uma compulsão para descer só um pouco mais, para ver o que existe depois da próxima curva, para avançar além do ponto em que qualquer avaliação racional mandaria parar. Se isso representa um fenômeno ambiental real, alguma mistura de narcose por nitrogênio, níveis de oxigênio, acúmulo de dióxido de carbono ou infrassom gerado pelo movimento do aquífero em passagens estreitas, ou se é outra coisa completamente diferente, a experiência é relatada com tanta constância que não dá para simplesmente descartá-la. E então existe o próprio aquífero. O aquífero Trinity é um sistema subterrâneo antigo e, em grande parte, ainda inexplorado, que cobre porções enormes do Texas. O que vive nele, o que se adaptou ao longo do tempo geológico à sua escuridão total, à sua temperatura constante e à sua composição química, ainda não é totalmente conhecido. Espécies adaptadas a cavernas existem em sistemas kársticos no mundo inteiro, inclusive no Texas. O salamandra cega do Texas habita apenas o aquífero Edwards, situado a oeste. Observe as tartarugas, diversas espécies de peixes, bagres, peixes-sol, percas. São, em geral, criaturas que adentraram a caverna e perderam a orientação, sem conseguir sair. Não são habitantes naturais do ambiente subterrâneo. Evoluíram em escuridão absoluta ao longo de milhões de anos. Que adaptações equivalentes poderiam ter surgido no mesmo período no sistema Trinity? Em galerias que nenhum pesquisador alcançou até hoje, essa é uma questão científica legítima. A resposta permanece desconhecida. A falta de conhecimento não equivale à falta de possibilidade. O Poço de Jacó é uma maravilha natural, um fenômeno hidrológico extraordinário, uma janela direta e insubstituível para um dos sistemas hídricos mais vitais do sudoeste americano. É também um túmulo que retém pelo menos 12 pessoas e se recusa a devolvê-las, independentemente do que você acredita sobre o que repousa sob sua superfície, o geológico, o histórico, o ecológico, o teórico, uma coisa é inquestionável. Ele guardou seus segredos por muito tempo. O drone avistou mais fundo do que qualquer humano conseguiu em décadas, e quando as imagens foram examinadas na íntegra, quadro a quadro, na tranquilidade de um laboratório de pesquisa nos dias posteriores à missão, os cientistas observaram algo que não haviam divulgado publicamente. No limite extremo do alcance do sonar do drone, além da quarta câmara, as leituras indicavam que o túnel prosseguia, até onde o sonar não conseguiu precisar. O sinal se desfez em estática antes que uma resposta pudesse ser formulada. O poço mergulha mais fundo do que o mapa indica. Seria o Poço de Jacob um lugar amaldiçoado? Um acidente geológico que casualmente ceifa vidas? Ou algo mais estranho para o qual a ciência ainda não encontrou palavras? Deixe suas impressões nos comentários e inscreva-se para mais histórias que vão além da superfície.